aqui no nosso último episódio desta temporada. Depois voltaremos com outras novidades. Mas vamos falar uma coisa que a gente sempre conversa muito. Para encerrar esse ciclo, né? Deixar pensando. É muito importante que a gente não falou sobre as crenças que nos acompanham, as frases que ouvimos enquanto crianças e levamos e sem querer passamos isso para os nossos filhos. E de tudo isso, o mais importante é o sem querer. Né? Se a gente não para pensar sobre elas, a gente não decide o que a gente quer levar e o que a gente não quer levar. E isso sempre vai ser subjetivo. Sim. Vai ter gente que vai querer... Não, eu acho que era muito legal sim o fato da minha mãe só olhar e eu já parar e já obedecer. Ok, entre o certo e o errado existe a tua consciência. Então ninguém vai poder dizer quando o assunto é educação de filhos, isso é certo, isso é errado. O que, no meu ponto de vista, é a única coisa que a gente não deve fazer é não tomar consciência, é o sem querer. Eu vou perpetuando um jeito de fazer que fizeram comigo porque eu não parei para olhar para isso. E aí quando eu vi, meu filho já tinha 15 anos. Mas hoje também, né, amiga, acho que a gente tem mais acesso, né, às informações, ao que pode, ao que não pode. Existe aí o estatuto da criança, do adolescente, porque se você pensar, a gente já vinha de uma geração que a gente apanhava, né? Que tinha cinta, tinha chinelada, tinha tapa. Sim. E hoje já qualquer coisa, aliás, se a gente está na rua e vê um movimento de alguém agredindo alguma coisa, já nos alerta, né? Com certeza. Tem o que não pode no sentido do que é crime, bater na criança, né? Sim. Do que a gente sabe dos prejuízos que vai causar. O que eu digo é assim, no sentido de, eu posso oferecer para o meu filho tal coisa se ele tirar nota na prova? Dentro de algumas casas isso é certo, em outras isso é errado. A questão é, você tomou consciência o que isso quer dizer? Você está ensinando chantagem? Não estou ensinando chantagem. Depende do jeito que eu estou fazendo, depende do contexto, da idade do meu filho, da relação que ele tem com os estudos. Sempre vai depender de variáveis que vão deixar meio uma areia movediça nesse lugar do certo ou errado, né? Sim. A questão é pensar sobre... menos esses exemplos que você deu, com certeza está tudo errado, né? Que aí é crime até, né? Não, exatamente. Ou também uma coisa que eu penso muito quando você ouve coisas assim, acho que a importância assim, dos pais prestarem atenção, coisas que sem querer você fala. Isso aí é coisa de menina, por exemplo, para um menino. Ou chega para a pessoa, você sonha muito, olha aí, você acha que você vai conseguir? Você acha, ou sempre diminuindo, né? Então isso é muito complicado, porque sem querer isso é uma coisa que fica enraizada em você vai levando, quando você vê, você está passando adiante. Você sabe o que eu lembrei daquela nossa conversa? Um dia desses aí eu estava pousando em São Paulo, desci, a gente estava falando sobre isso, das nossas vidas, né? Aquilo que a gente decide. Você lembra disso? A gente conversando, aí eu pousei e falei, nossa, eu vim o voo inteiro pensando sobre isso. Porque a Rê estava dividindo comigo coisas da vida dela, que foram crenças limitantes que foram geradas na sua infância e como você subverteu e transformou isso em ação, né? Lindamente. E ao mesmo tempo, gente, tem um entendimento que, assim, o que meus pais ofereceram, o que os pais oferecem, é o máximo que eles podem. Entende? Acho que não tem um lugar da culpa, assim, fizeram isso comigo e deu... Não, gente, não é sobre isso. Assim, eu tenho muito que agradecer tudo que aconteceu e que fez com que eu olhasse diferente a maternidade, né? No meu caso, a maternidade demorou para chegar, foi custoso, mas na hora que chegou, é isso, me trabalhou para eu ter esse tempo e ter essa paciência. Hoje eu me vejo como uma pessoa muito mais paciência, porque a gente estava falando que educar é trabalhoso, leva tempo, leva disponibilidade, né? Leva entrega. Então, acho que hoje eu consigo, entre acertos e erros, dar ainda o meu melhor, né? Mas a gente está falando dessa voz. Da voz. Essa voz que fica, né? Então, o que eu não vou levar adiante, né? O que eu vou interromper? O que eu acredito que possa ser diferente, né? E é aquela pergunta, quem que eu quero que meu filho se torne, dando espaço para o seu filho, não é exatamente você se moldando, né? Que você deu o exemplo de, só do meu olhar ele já me respeita, né? Deixando a criança acaba não sendo quem ela realmente é, porque isso é um fato, né? Você entender que teu filho é um outro ser humano, com outra personalidade, ainda mais quando a gente tem mais de um filho, você fala, a educação é a mesma, são completamente diferentes, né?
e esse respeito do limite de cada um. Isso é muito importante. E aí é legal, Rê, porque a gente pode formar crenças limitantes e a gente pode formar crenças encorajadoras. Sim. Né? A depender do que a gente diz. Então, essas falas do nem se anima muito porque não vai dar certo. Né? Ai, coisa de criança, que realmente a gente reproduz, né? Tanto no piloto automático, e quantas limitações, quantos adultos a gente vê hoje que a pessoa, quando tá tudo dando muito certo na vida, vem aquela fala assim, nossa, tá bom demais para ser verdade. Por quê? Por quê, né? Por que será, né? Que crença que foi enraizada lá atrás de que quando as coisas ficam boas, algo vai ser retirado. Sim. Né? Por quê? Porque eu acostumei. E o nosso cérebro tem uma coisa muito louca pra gente ver a importância da gente cuidar dessas falas. Aquilo que é protocolado na nossa infância, aquilo que forma sinapse mesmo, circuitaria neural, consolida do 0 aos 7 anos, do 0 aos 12, mas principalmente no primeiro setênio da vida. E aí, você depois começa a buscar aquilo, ainda que você saiba, que tua mente saiba que aquilo não é legal. Por exemplo, se você teve na tua infância... Como se fosse uma repetição, né? Você volta. Porque o cérebro gosta de previsibilidade. Sim. Então, sabe o dedo podre? Fala assim, tem uma amiga que tem um dedo podre. Ela sai de um relacionamento abusivo e entra em outro. Ela tá assim... Desculpa. Ela tá assim só porque sério. É o último episódio. Tava tão sério. Ai, para. Calma, Rejânica, ainda não. O que acontece? A gente busca aquilo que a gente já conhece, mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja abusivo, mesmo que você queira se livrar daquilo, o cérebro é doido por economia. Sim. Então, se ele reconhece um padrão, mesmo que seja um padrão abusivo, de rejeição, de algo que você fala assim, eu não quero mais, eu quero romper com esse ciclo, você é adulto. Mas a tua mente busca isso, o teu cérebro fica fazendo um eterno retorno para aquele lugar da infância. Eu brinquei e falei do dedo, porque eu acho que hoje, se a gente tem, né, essa educação emocional que a gente pode ajudar o seu filho desde a adolescência, porque às vezes a criança tem várias notas, tem o comportamento bom, mas às vezes ela não consegue neurologicamente desenvolver ou acontecer de alguma forma. Porque isso da repetição, por exemplo, comigo eu descobri aos 40 anos. Eu falei, eu tô repetindo uma coisa, e foi quase desenhado, assim, da análise, falar, aqui tá acontecendo isso e aqui tá de novo. Por que você faz essa escolha? Padrão, né? Porque é um padrão. Padrão. E na hora que eu descobri com 40 anos, entendeu o que eu tô falando? Então, eu acho assim, quando você consegue passar isso pro seu filho, já desde pequenininho. Preventivo, né, amiga? Preventivo, e eu acho que hoje as escolas estão mais abertas, os diálogos estão aí, os vídeos estão aí. Eu acho que a gente vai lendo, vai vendo muita coisa e vai podendo filtrar para o que é bom ou não para o seu filho. Maravilhosa. Né? Os seus filhos conseguirem falar sobre os sentimentos, sobre as emoções, é o melhor que você pode dar de educação emocional. E que bonito isso que você falou, Rê. Por quê? Porque você falou da gente fazer o preventivo, não passando através da nossa experiência, né? Exatamente. O que é nosso é nosso. É meu. Mas aí como é que você elabora isso com uma metáfora, com uma história? Sim. Pega um filme, vai ao cinema. Eu quero tratar desse assunto aqui, né? Eu quero que meu filho consiga dar opinião, receber críticas, sem levar isso pro coração, pro pessoal. Pronto. Entendi o que eu quero ensinar para ele. Deixa eu ver os filmes que falam sobre isso. Sim. Deixa eu ver os livros. Deixa eu ver o que eu posso criar. Ou aqueles jogos também, que às vezes você tá aproveitar o almoço, o jantar, né? Para fazer. O que as crianças falam, aquilo é ótimo, né? O que você não gosta, que a mamãe faz? Isso é muito bom, né? Você vai fazendo com que a criança... E não trazendo só a sua vivência, a sua história de vida. Porque, imagina, deve ser bem chato isso, né? Você é criança, você é adolescente, aí tem um adulto lá todo poderoso, do alto do seu pedestal, falando porque eu aprendi na vida. Porque quando? Então deixa eu aprender também. Deixa eu viver e aprender. Exatamente. Aí a gente não vai aprender com o erro do outro. Sim. Mas a experiência do outro pode se transformar numa dinâmica, num jogo, num filme que vai te trazer... São dois pontos, né, amiga, que eu acho assim, essencial. É o espaço e o respeito. Né? Eu acho. As crenças que você trouxe, elas são suas, né? E que seja uma nova vida, assim, com outras
outros caminhos, né? Eu penso dessa forma. E acho que o que a gente faz aqui no Pode Isso Mãe tem muito a ver com isso, né, amiga? A gente abrir espaços de fala, espaços de troca, que não existe uma verdade absoluta, né? Existe uma troca de experiência e existe neurociência, existe desenvolvimento humano com neuroimagem mostrando pra gente hoje como funciona um cérebro, como funciona uma mente de uma criança, de um adolescente e o que vai virar lá na frente esse plantio do que a gente está cultivando aqui. Isso são fatos, então a gente não pode negar que isso existe. Agora, existem os contextos, existem as circunstâncias e essas são variáveis que podem colocar em xeque os fatos. E a gente vai ter que fazer escolhas. Por isso, e eu tenho aprendido muito com você aqui no podcast. Eu também, gente, eu também. Por isso eu acho que a única coisa que não pode faltar pra gente é espaço de conversa, de troca, de deixa eu ver se eu vou por aqui mesmo, se eu vou por ali, que tem a ver com o sem querer lá da abertura do programa, né? Que você falou assim, é a gente só não aceitar o sem querer. É só a gente aceitar que a gente vai parar e tomar consciência do que é que a gente está fazendo, porque isso vai reverberar. Agora e lá na frente. Suas escolhas de hoje, né? Com certeza vão falar com você ali na frente. Não tem como, ainda mais na educação. E aí o barato de não esquecer que ao tomar consciência disso, para educar os nossos filhos, a gente está tendo uma grande chance da vida de se reeducar e de evoluir, né? Eu brinco que na maternidade, lá junto com a certidão, veio escrito pequenininho assim, esta é uma chance que a vida está te dando de se tornar um ser humano melhor. Estamos caminhando, né? É evolução pessoal, é evolução né, pessoal, total. Gente, que bom. A gente queria agradecer a Vicky aqui com a gente, maravilhosa. Ricardo Couto, nosso diretor. Muito obrigada pela parceria de vocês. Vocês são incríveis, maravilhosos. Você, mais uma vez, pelo seu espaço. Ela é uma mulher, muito ocupada. Amiga querida. Coisas, mas a gente tá junto. Essa amizade está indo, há 20 anos, Brasil. Beijo, até a próxima.